Existe cognição quântica? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte, uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente, com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Mente na Mesa, um podcast que vai muito além da gastronomia, comandado pela Letícia Groppo. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Mente na Mesa. Mente na Mesa! E aí, meu povo, eu sou a Letícia do Mente na Mesa. Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio, chega aqui pertinho. Você é um Homo sapiens? Se você é um Homo sapiens, você pode não saber fritar um ovo, meu amor, mas você tem a habilidade de cozinhar no seu DNA. Não se acanhem que aqui no Mente na Mesa o que a gente menos fala é de cozinhar. O que a gente fala mesmo é de comidas e alimentação no modo geral. Se tens interesse, nossa comunidade te recebe de braços abertos com um bolinho de chuva quentinho, gente. Tá bom, a parte do bolinho de chuva é mentira. Mas vem acompanhar a gente no Insta, @Mente na Mesa, e deguste os nossos episódios em qualquer plataforma que preferir. É muito democrático. Agradeço desde já, fico no aguardo, ATT, Letícia. E como diria o nosso Messias, o glorioso ET Bilu, busquem conhecimento. Até mais. E chegamos ao momento Alura, Altair. Isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de 1000 cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade e você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E ouvinte do Naruhodo, claro, tem desconto especial de R$100 no preço original. É isso mesmo, R$100 de desconto. Então visite agora mesmo alura.com.br/promoção/Naruhodo. E o Naruhodo tem a honra de anunciar um mais novo membro da família B9. É o podcast sobre educação Nada Sei, apresentado pela gloriosa Ana Paula Chongani e realizado em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Ouça o trailer e siga hoje mesmo o podcast Nada Sei. Seja bem-vindo ao Nada Sei, um podcast do B9. Aqui, a gente vai explorar novas perspectivas na jornada da educação. O objetivo é expandir nossa compreensão sobre os fatores que impactam o ensino e a aprendizagem
e pensar em maneiras de melhorar a educação em todos os seus níveis e formas. Uma questão séria e que a gente se atenta pouco para ela é que a aprendizagem ela é um fenômeno invisível. A ciência sabe que horas que o sol bateu na minha pele, queimou a melanina lá e aí eu fiquei bronzeada. Isso é cientificamente observável. A aprendizagem não é cientificamente observável, ela acontece. Então nunca foi tão urgente a gente diversificar o olhar para a aprendizagem e tornar a aprendizagem visível. Eu sou Ana Paula Chongani, criadora nas redes, empresária, apresentadora e mãe. Em cada episódio, vou receber um especialista e um convidado especial para investigar uma maneira diferente de aprender. O direito à educação não é só ter escola, o direito à educação é aprender e estar dentro do mundo. Se a gente não quer ser excluído depois, nós precisamos incluir agora. Em um mundo de constante transformação, o processo de aprendizado nunca acaba. Vem explorar esse universo com a gente. O Nada Sei é um podcast do B9 em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Um artigo baseado num artigo que saiu no começo de 2020. Ou seja, saiu agora. Agora há pouco, isso. Né? Saiu agora numa revista muito boa, muito respeitada, né? A Nature. Human Behavior. Né? E a pergunta veio do Tadrio Tabosa. Espero que eu tenha falado o nome dele certo, Tadrio. De novo? Tadrio. Olha. É diferente, né? Ele é engenheiro civil de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço, pessoal de Pernambuco e de todo o Nordeste, né? E Tadrio diz o seguinte, Altair. Eu acompanho uma página de engenharia que sempre posta artigos interessantes de todas as áreas. Mas vi que eles publicaram um artigo intitulado Mecânica Quântica ajuda a explicar por que os seres humanos às vezes tomam decisões erradas. Eu encontrei o artigo original publicado na revista Nature Human Behavior e vi que a matéria é muito sensacionalista, principalmente no título, ou seja, em relação ao artigo original, né, o título que ele viu publicado nesse grupo, ele soou sensacionalista Tadrio. Isso. E ele fecha dizendo o seguinte: não entendi 100% do artigo. Será que realmente a mecânica quântica explica o porquê dos seres humanos tomarem decisões erradas? Não foi só ele que comentou isso. No nosso grupo de apoiadores no Telegram, esse tema foi trazido à tona até um pouquinho antes do Tadrio. Quem foi mesmo? Pelo Léo Souza. O Léo. O Léo Souza comentou também, colocou... Nosso participante ativo. Isso, muitas discussões. Nosso grupo secreto de apoiadores também no Telegram. Então esse episódio é dedicado aos dois. Certo. Tá? Tanto ao Léo quanto ao Tadrio. Altair, você, obviamente, foi conhecer o artigo original na Nature. Isso. Um artigo muito recente. Sim. Né? Bem técnico, na verdade. Artigo que fala sobre comportamento. Reforçamento quântico. Né? Só que não foi escrito por psicólogos comportamentais, não é isso, Altair? Não. Na verdade, não são nem psicólogos, é isso? Não, acho que tem um que é. Mas a grande maioria é engenheiro ou computeiro. Olha só. E aí é legal para explicar algumas áreas de interface entre a psicologia, que não é estudada no Brasil, e outras áreas do conhecimento do povo de exatas. Tá bom. Tipo, esse artigo é um exemplo do povo de exatas tentando fazer psicologia. Certo. Tá? Tem coisas legais, mas tem que desmistificar algumas coisas. Tá. Vale a pena mostrar o seguinte: primeiro, como é um desapontando estudos, o caminho, né? Esse artigo ele foi aprovado na Nature Human Behavior no final de 2019, publicado agora, no começo do ano. E tudo bem, assim, dando uma olhada por cima no artigo, ele é ok, tal. O título do artigo, é óbvio que o link tá na descrição, né, do nosso post, mas para quem quiser procurar no Google direto aí, o artigo se chama Quantum Reinforcement Learning During Human Decision Making. Isso. Então, ou seja, é o aprendizado de reforço quântico durante o processo de decisão humano. Parece um título bem chamativo, bem interessante, mas aí a gente tem que definir os termos. Certo. Como sempre, temos que definir os termos. Então, quando esse artigo foi publicado, saiu alguma divulgação sobre ele. Vamos deixar na descrição um arquivo que o próprio Léo Souza postou no grupo, que é de um site legal sobre ciência, divulgação científica, que chama Life Science, né? Em que ele coloca o que é cognição quântica, tá? Que é uma área que tem mais ou menos 10 anos, assim, que surgiu na área de computação, sobretudo, tá? E esse artigo, ele é ok.
Assim, ele pega o artigo original, que é bem técnico, e dá uma esmiuçada. Ele dá uma escorregada, mas não é grave, nada chamativo, nem grave. Só que aí esse artigo da Life Science passou por aí e tal, e ele apareceu em português, né? Vamos deixar na descrição também, ele apareceu no site da Tecmundo. Certo. Tá? Vou pedir ao Key Fujioka que, por favor, leia o título do artigo da Tecmundo. Tá? Então, ó, o artigo original, quem já leu o nome, que é sobre reforçamento quântico durante a tomada de decisão humana, aí foi para uma divulgação em inglês, que é o que é cognição quântica. Teoria física pode predizer o comportamento humano. Aí traduziram para o português. Sim. Olha o título. No site Tecmundo, o título é Física Quântica pode explicar dificuldade de humanos em tomar decisões. Você viu o salto? Tipo, o telefone sem fio foi andando a galope. Né? Só precisou de um nível de separação pois pra coisa tomar outro rumo. Pois é. E aí, se você lê esse artigo em português, além dele estar mal traduzido, ele tá errado. Assim, bizarramente errado. Assim, monstruosamente errado. Eu preciso ler uns pedaços porque eu não aguento. Então, o artigo segue. É aí que entra a chamada teoria cognitiva quântica, uma proposta que, ademais de conciliar a psicologia e a física, ajuda a explicar os lapsos racionais que os humanos têm, através do mesmo conceito de incerteza da quântica. Em outras palavras, o que os defensores dessa linha de pesquisa defendem é que, para poder prever melhor como se dará o processo de tomada de decisões, os psicólogos podem lançar mão de algumas noções de mecânica quântica. Não tem nada a ver com isso. Nada. Nada. Absolutamente nada. E aí a gente vai caminhar a partir daí, tá? O que você prefere aqui? Você quer começar pelo explicar o que é quântico ou, sei lá, o artigo original, assim? O que você prefere? Não, vamos fazer uma definição do que é quântico? Tá bom. Acho que é uma boa, né? Porque é um termo que está sendo banalizado, né, ultimamente. Então... Tudo tipo é quântico, tudo né? é quântico. O coach quântico. Então... Só dando... Assim, quem for físico, eu vou cometer umas reduções aqui, só pra deixar... Porque o episódio não é sobre física quântica, né? Então, no passado, coisa de 150 anos atrás, você tinha, principalmente por causa do Newton, principalmente por causa da noção de cálculo, mas antes de um matemático, Newton era um físico. Então, ele gostava de experimentos, ele era menos teórico, ele era muito aplicado, né? Então, você tem as leis de Newton, que depois vieram as leis da gravitação, da cinemática e tudo mais, que já ajudam a explicar praticamente quase todos os comportamentos e ações do nosso mundo macroscópico, baseado na gente, né? E aí você tem, um pouquinho depois, surgiu as equações de eletromagnetismo de Maxwell. Certo. Então, quando você pensa de forma bem geral, no mundo macroscópico que a gente vive, o mundo que a gente vive é razoavelmente explicado do ponto de vista físico pela teoria do Newton e as equações de Maxwell, basicamente. Aí começou a se perguntar, se eu conseguir descrever a realidade com base em equações matemáticas, o mundo físico, né? Com base em equações matemáticas, com uma boa previsibilidade, aí vale a pena muito, quem tiver interesse mais nesse jeito de pensar por equações, temos o nosso Naruhodo, se é possível juntar exatas humanas e biológicas. Sim, tá? Tem duplo, inclusive. Isso. Então, esse jeito de pensar por equações é um jeito dito explicativo. Então, por exemplo, se eu digo que um movimento de um carro é descrito pela física de Newton, se a física de Newton descreve o comportamento de um carro, será que é o mesmo que dizer que o comportamento de um carro ocorre por causa das leis de Newton? Então, vou repetir de novo. Então, eu estou observando o carro andando no ambiente, coleto dados, crio uma equação para descrever esse carro. Tá? Então, eu posso dizer que o comportamento do carro é descrito pela equação de Newton. Certo. Se isso for verdade, vale a recíproca eu poder dizer que um carro se movimenta porque as leis de Newton agem sobre ele? No mundo leigo comum, parece que as duas coisas valem. Mas pra mim parecem soar coisas são diferentes. Isso, né? São diferentes. Então você tem dois tipos de pesquisador. Você tem o pesquisador que gosta de descrever as coisas. Observa e descreve. Observa e descreve. E você tem aquele que quer buscar explicações. Certo. Os porquês, tá? O Naruhodo sobre se é possível juntar exatas humanas biológicas é basicamente isso, tá bom? Então você tem áreas do conhecimento que são descritivas e áreas do conhecimento que são explicativas. Certo. Esse artigo, ele tenta juntar um pouco. Ele pega uma teoria descritiva e tenta transformar em explicação. Tá?
Então, esse método quântico de aprendizagem é um dos vários métodos de aprendizagem que a gente tem, só que os autores do artigo tentam colocar isso de forma explicativa. A aprendizagem das pessoas acontece por causa disso. Tá? De novo, uma coisa é eu descrever o seu comportamento por meio de uma equação. Outra coisa é dizer que seu comportamento acontece por causa da equação. Isso é um salto. Tá? Claro. O que acontece nesses autores e toda uma área de biologia computacional e tal, e psicologia computacional, que os caras fazem esse salto e não falam nada, tá? E aí que nasce uma semente de umas bizarrices, tá? Então a gente tinha até o século XX, tinha lá Newton, Maxwell, tava aí tudo bem. Só que aí as pessoas curiosas, o cientista é curioso. Se eu aumentar a escala do meu fenômeno, se o meu fenômeno sai dos carros, coisas macroscópicas e vai para coisas... estrelas, quasares, galáxias. Será que esse comportamento que eu observo num nível macroscópico, num nível gigantesco da dimensão de estrelas, acontece a mesma coisa? E se eu for para um mundo microscópico, será que acontece a mesma coisa? Daí, são boas perguntas. Excelente. Não, são decorrências do conhecimento anterior. Né? Será que se eu olhar uma estrela, acontece? A física do Newton funciona? Se eu olhar um átomo, um pedaço de um átomo, um gluon, será que acontece? Aí foi se vendo por experimentos, primeiro importantes experimentos, foi se vendo que não. Então, quando a coisa fica muito grande ou muito pequena, você tem ruídos. E esses ruídos têm que ser descritos por novas equações. É a mesma coisa. Aquela equação não descreve mais esses fenômenos. Tudo bem, perfeito, não tem nenhum problema. Então, é o mesmo que acontece na relação, por exemplo, entre a psicologia e a sociologia. No nível individual, você tem vários modelos psicológicos que se comportam bem. Quando você coloca isso para a sociedade ou para o grupo, pode dar ruim. Sim. É a mesma dinâmica. Aí tudo bem, começo do século XX, Einstein, você veio com a relatividade especial, 1905, mostrando que em certos contextos espaciais, macros, muito grandes, você pode ter, quando você tem um acúmulo de massa muito grande, essa massa pode, principalmente pela ação da gravidade, deslocar a relação entre o espaço e o tempo. Por exemplo, gravidade é chamada força fraca. A gravidade, apesar de puxar tudo para baixo, se você coloca o seu celular em cima da mesa e você pega a sua mão e levanta ele, você venceu a força da gravidade. Sem dúvida. A força da gravidade ela é muito, muito, muito fraca. Por isso que é difícil medir. Tá? Só que como a Terra é muito grande, tem uma massa muito grande, a gravidade se torna perceptível. Sim. Tá? Mas a gravidade em você é muito difícil de medir, de objetos pequenos. Tá? Claro. Só que você vence ela, entre aspas, né? Facilmente. Muito facilmente, né? Então você tem que ter objetos com massas muito grandes para você ver a ação da gravidade. Isso demanda um conhecimento técnico muito grande, experimentos muito grande e um controle experimental muito grande. Então o avanço da tecnologia permite o estudo de ações de força fraca, como a gravidade, com maior qualidade. Sim. Então na época do Einstein, ele descreveu isso de forma teórica. Ele fala, eu acho que a relatividade deve acontecer desse jeito, eu acho que a equação que descreve, se isso for verdade, é assim, e vou deixar para vocês testarem, porque eu não tenho como testar. É isso. Certo. E deixou a ideia. E tudo bem. Tanto é que o grande achado agora de 2, 3 anos atrás foi a questão das ondas gravitacionais. Eu consegui criar um equipamento que conseguisse medir ondas gravitacionais do... milhões de anos-luz de distância, eu consegui captar isso e descrevendo o comportamento, utilizando a fórmula que um cara que nasceu há 100 anos deixou, deu certo. Sim. Porra! Excelente! Nossa, tá bom. Né? Então, estamos no caminho certo. Né? O mesmo que foi pro macro, aconteceu pro micro. Sim. Então, no micro, não é mais o Newton. Começou essa ideia da física quântica, da mecânica quântica. Sim. Então, Einstein, em 1905, fez essa ideia da teoria da relatividade especial e tal. 1920... algumas aplicações da matemática dele foram aplicadas para a questão do micro. Mas teve vários outros pesquisadores aí já do Einstein, não mais do Newton. Não mais do Newton. Sim. Então, não é que Newton não concordava com Einstein, eles brigavam, não é isso. É que o Einstein conseguiu descrever situações onde a teoria do Newton não explicava. Sim. Porque o Newton usou dados que não acontecem em algumas situações. Sim. Tudo bem, é uma evolução. O Newton ainda estava trafegando no universo conhecido. Aqui, macroscópico, né? Tangível. Lembra que ele fez isso em 1600. Sim. Você não tem acelerador de partículas, não tem nem como vislumbrar isso. Einstein já foi mais longe. Então você tem... Ele tá falando assim, isso vale, por exemplo, para um ser humano, vale para um prédio, uma árvore, vale, né? Vale para Terra. Até. Sim. Mas se for mais longe que maior que isso, já não vale mais. Já não garanto. Já não garante. E aí, mas agora com a teoria da relatividade, você consegue garantir um pouco melhor. Né? 1920 veio a mecânica quântica
você, na verdade, que é isso pouca gente sabe, só o físico mesmo acaba sabendo, você tem duas ondas da mecânica quântica. Você tem a primeira e a segunda, tá? A primeira onda da mecânica... históricas agora a gente tá falando. Isso, de desenvolvimento da teoria. Não a onda. Não. O desenvolvimento da teoria, tá? Então, o que o coaching quântico, toda essa parnafernália, e mesmo os autores do artigo, que eles são computeiros, psicólogos, eles não são físicos, tá? Eles se baseiam muito essa ideia de cognição quântica na primeira definição de mecânica quântica, tá? Qual é a primeira definição básica? Eu vou falar de um jeito bem simples, tá? Sem muito rigor, tá bom? A primeira quantificação da teoria quântica, ela se baseia nas unidades microscópicas de observação, não nas estrelas, no micro, certo. Tá? Então imagina, por exemplo, que você pega o vácuo, o espaço. Se você pega o espaço, a maior parte do espaço é vazio. Não tem nada. Será mesmo? Então, o espaço que você diz, o espaço sideral. O espaço não sideral. Esse espaço aqui. Não, o espaço sideral. Não o ar, não a atmosfera. Isso. Pega uma nave espacial, vai lá. Entre a Terra e a Lua, por exemplo. Você tem um grande espaço vazio. Sim. Aí vem o interesse. Será que esse vazio, ele é nada? Então vem a segunda teoria quântica. Ele dá uma teoria sobre o que é o vazio. Sobre o que é o nada. Certo. Tá? Mas antes disso, vamos para a primeira. Então, na primeira teoria quântica... Para você estudar átomos, por exemplo, tem uma dificuldade técnica terrível, né? Como é que você vai estudar uma coisa que é menor do que os objetos que você usa para ver, sabe? É muito difícil. Sim. Então, é tudo indireto, né? Então, imagina, por exemplo, eu vou fazer uma explicação bem simplista. Imagina, por exemplo, que eu tenho um átomo e eu quero estudar o movimento dele e escrever uma equação para descrever o movimento desse átomo, certo. Tá? Você concorda comigo que o fato de eu estar presente ali, observando o átomo, vai afetar ele? Porque eu sou muito grande em relação a ele. Isso segue um pouco o princípio do Einstein. Então, se eu estou observando uma estrela, mas de um outro local, se esse local for referente, for também muito grande, ele pode afetar a minha observação. Sim. Né? O que faz todo sentido. No mundo microscópico acontece isso também. Então, a interação entre as partículas, como é muito difícil de enxergar e quebrar elas e tal, ela é uma interação probabilística. Então, quando eu tenho um espaço, né, uma área, por exemplo, e eu quero tentar descrever onde uma partícula vai estar, eu não consigo vê-la, eu não consigo enxergar a partícula. Eu tento descrever uma função de probabilidade para descrever onde é mais provável dela estar. Porque eu não sei exatamente onde ela... Porque eu não consigo ver. É a tal da incerteza que ele menciona no artigo. É a ideia de incerteza. Então, como é uma coisa microscópica muito, muito pequena, eu não consigo ter com precisão muito grande onde os objetos estão. E aí você cria, então, uma equação que representa as possibilidades de onde ela pode estar. Isso, com base nos meus experimentos. Perfeito. Então, a ideia, principalmente do primeiro movimento quântico, né, de mecânica quântica, era assim, tudo bem, se eu tenho um aparelho com uma certa tecnologia, eu consigo medir os átomos com uma certa qualidade, descrever eles com uma certa precisão. Se as minhas equações estiverem boas, o que eu tenho que fazer? Melhorar a qualidade dos equipamentos para melhorar a minha precisão, reduzir a margem de erro e reduzir a incerteza. Perfeito. Certo? É por aí. E é isso que foi acontecendo ao longo dos anos. Tá? Qual que foi o salto entre a primeira quantização, né, a primeira teoria quântica para a segunda? A primeira teoria surgiu, então vem essa ideia da incerteza, como é que você reduz a incerteza em coisas que você não consegue ver. Então a matemática ali foi muito importante. Conforme você for melhorando tecnicamente, tecnologicamente os objetos, a incerteza já ficou muito pequena. Como a incerteza já ficou muito pequena e você conseguiu resolver alguns problemas, surgiram outros. Surgiram outros. Surgiram outros problemas. Tá. Então, nessa época, entre 1920 e 1940, surgiu várias novas partículas, eu consegui detectar várias coisas. Então a teoria foi ficando mais complicada. Tá? Foi ficando mais complicada. Então você trouxe sim algumas respostas, mas trouxe principalmente novas perguntas. Isso, essa é a ideia. Então, de um lado, no macro, você tinha a relatividade especial. No micro, você tinha a mecânica quântica. Certo. O que foi essa segunda revolução? Foi a tentativa de criar uma teoria que juntasse as duas. Essa é a segunda onda da mecânica quântica. A ideia da segunda onda. Certo. Quando ela fica mais sofisticada. E mais aí vai ficando chá de cogumelo, vai batendo. Até quem é físico não entende já. Vai ficando muito complicado e árido e denso e tal. Né? E aí entra essas discussões, por exemplo, sobre os... Na teoria clássica, os fótons, que são a luz, né? Não tem massa. Tá? Eles não têm uma massa. Por isso que é o objeto que anda mais rápido, sabe? Não tem massa. E aí, na ideia da mecânica quântica da segunda onda, não, ele deve ter. Sabe? Eles impõem uma regra de que tem alguma massa e isso gera outras conclusões que ajudam a gente a descrever melhor alguns fenômenos. Tá? E aí surgiu... Como assim? Vamos lá. Explicar assim, né? Vamos lá. Por que surge essa possibilidade
do fóton ter massa. Então, vamos lá. Vamos voltar na questão do vácuo. Tá? Imagina o vácuo do espaço, você vai ampliando, você pega um microscópio e vai ampliando cada vez mais o vácuo. A ideia é que você não encontre nada. Mas aí você começa a encontrar algo. Então, é isso? Na verdade, isso é uma teorização. Deve existir algo, só que o meu equipamento não consegue ver. Mas se eu partir do pressuposto que existe algo e descrever algumas características desse algo, isso descreve alguns fenômenos que eu consigo ver. Certo. Esse algo, ele é chamado de espuma quântica. Tá. Então, se você pegar, assim, o vácuo tem coisas. Tá? Ele tem pequenas partículas. Na verdade, assim, o nome correto nem é partícula, mas ele tem pequenas unidades de informação quântica que, de forma infinitesimal, ele aparece e some. Então, imagina que o espaço, né, a realidade, ela é, na verdade, uma espuma que se contrai e dilata, tá? Formada por partículas muito menores, quadrilionésimos do tamanho de átomos. Tá? Só que essas partículas eu não consigo medir porque elas aparecem e somem muito rápido. Então é uma oscilação. A ideia é você pensar que a imagem de fundo do universo é uma oscilação. Tá? Agora, tudo isso que você está me descrevendo é no campo hipotético. Hipotético, teórico, quântico. Certo. Isso é uma hipótese, a hipótese lá da espuma quântica. Essa espuma ela foi foi descrita pela primeira vez em 1947 por um físico chamado Casimir, chamado força de Casimir, que é essa força de fundo. E aí ele não viu essas unidades mínimas, mas ele fez um experimento para mostrar que essa força, caso ela exista, exerce influência sobre outras coisas que eu consigo ver. Tá. Tudo bem? Então imagina que você está vendo um movimento de coisas, e o movimento de coisas não é descrito só pela presença delas. Parece que tem alguma coisa a mais, que eu não consigo ver, mas influencia. Ok. Tudo bem? E aí o estado da arte mínimo das coisas está nisso. Na ideia de que fótons têm massa, só que ele perde essa massa numa quantidade infinitesimal de tempo. E aí como ele perde e ganha, você não consegue saber se ele tem. Mas se ele tiver, quer dizer que eu consigo descrever meus fenômenos melhor. Você entendeu que o bagulho é tenso? É bem tenso. É bem tenso. Nossa, desculpa você se esforçou pra contar de um jeito bem didático e ainda assim é difícil. Pois é, então quem for físico, desculpa, eu sei que é muito mais complicado, mas essa segunda teoria, né, da quântica é chamada teoria quântica de campos. E a teoria dos campos tenta juntar a relatividade com a física quântica, e aí tem uma coisa que é chamada modelo padrão, né? E esse modelo padrão é um modelo que tenta unificar as coisas. Mas tem um monte de brecha ainda. Tá? Tem um monte de brecha. Desculpa quem é física, eu só fiz um resumo resumido aqui. Tá? Agora, à luz de tudo que a gente discutiu até agora, física quântica tem a ver com o seu comportamento? Não. Tem a ver com o segredo? Tipo, influências que acontecem na sua vida, de vidas passadas? Pelo que eu entendi, não. Também. Não, então, é um nome que as pessoas colocam em coisas que elas não entendem. Tá? Então, essa coisa de coaching quântico parou, tá? Quer dizer, ele, na verdade, é como se ele tivesse pegado só aquele pedacinho da primeira onda da física quântica, né? Que tem a ver com a incerteza, né? Da localização de uma massa no espaço, né? Que é uma coisa bem objetiva, aliás. Né? Mas que já é obsoleta, vamos dizer assim, né? Ela foi superada, né? Tá avançando. E ele pegou só um pedaço. Isso. E pegou só uma frase, na verdade, e aplicou em outro contexto, fez um salto, tá? Sim. Beleza, então, assim... Vamos deixar na descrição, claro, uma playlist de vídeos sobre conceitos básicos de física quântica de uma forma bem explicada. Certo. Tem um canal do YouTube que eu gosto muito, Primata Falante, eu admiro muito o trabalho dele. Ele faz vídeos muito didáticos, assim, sensacional. Então, assim, você já viu que a quântica não tem nada a ver com essa ideia, tá? Esse artigo de psicologia, ele fala só da primeira parte da quântica, essa ideia da quântica como medição de incerteza, tá? E aí a premissa dos autores é de que as equações, os modelos que veem essa quantidade de incerteza, né, na relação, na interação entre partículas, podem ser utilizadas, a ideia dessas equações, podem ser utilizadas para descrever comportamentos de aprendizagem. Tá? Isso já é um salto gigante. Tá? Já é um salto gigante. Então, guarda agora. Vamos para as teorias de aprendizagem. Então, sai dos átomos, das estrelas, e vamos para comportamento observado de organismos. Tá? Então vamos começar com a definição de aprendizagem, porque o artigo fala de aprendizagem quântica. Então quântico já foi, agora é aprendizagem. Certo. Qual a definição de aprendizagem? É um processo de adquirir ou modificar conhecimento, comportamento, tarefas, valores ou preferências novas. Tá? Eu gosto muito da definição do meu professor de psicologia no primeiro ano que eu tive, nunca esqueci, ficou implantado no meu hipocampo, que é: aprendizagem é mudança de comportamento relativamente permanente, resultante de prática ou experiência anterior. Certo.
Tá? Isso é aprendizagem. Então, descreve, acho que descreve. Eu não preciso ver o que tá na sua cabeça. Eu tenho como aprendizado aqui no meu imaginário. Então, eu não preciso saber, eu não preciso te perguntar, não preciso saber o que tá na sua cabeça, mas se o seu comportamento mudou frente à experiência anterior, parece que você aprendeu. É bem razoável, uma definição bem boa. Sim, né? bem boa. Bem boa. Por isso, o professor Lomônaco, né, saudoso. Nesse sentido, humanos aprendem, outros animais aprendem, plantas aprendem, tudo aprende com a experiência, né? Então, os modelos, por exemplo, se você pegar num nível biológico, os modelos de seleção natural são modelos de aprendizagem. Certo. Você nem precisa ter uma mente para aprender, você só precisa estar sobre as forças da seleção natural. Se tiver um ambiente que seleciona alguns comportamentos frente a outros, você aprende mesmo sem saber que aprendeu. Certo. Você não precisa ter uma ciência sobre a aprendizagem para aprender. Por isso que é uma ótima definição. Então, as teorias de aprendizagem você também tem teorias explicativas e teorias descritivas. Então, você tem uma série de teóricos que tenta descrever equações para mostrar o seu processo de aprendizagem. Então, por exemplo, eu pego um ratinho, ponho numa caixinha, vejo ele se comportando, e aí eu crio uma equação para descrever o comportamento do ratinho, e a equação prevê o comportamento do ratinho. Fala, né, agora o ratinho vai fazer isso, e ele faz. Certo. É a mesma coisa da física, não é? Do mesmo jeito que eu faço uma equação para descrever as partículas, faço uma equação para descrever o ratinho. Tá? Isso é um modelo descritivo. Se eu consigo fazer uma equação que descreve o comportamento do rato, isso quer dizer que o rato aprendeu por causa da equação? Óbvio que não. Não necessariamente. Aí que caímos no problema desse artigo. Tá? Você tem principalmente a psicologia experimental, psicologia da aprendizagem clássica. Você pega a análise do comportamento, tá? Skinner, os caras que veio antes do Skinner, Crozier, mesmo depois também o Thorndike, o Thurston, uma galera. Tem muito americano desse lado. A análise do comportamento, em geral, é uma teoria descritiva. Eu descrevo muito mais seu comportamento do que tento explicar. As explicações são o resultado do meu processo de descrição. Tá? Então as teorias... Baseado bastante em observação. Total na observação por muito tempo. Então o estudo da análise do comportamento é um estudo longitudinal. Tem poucos indivíduos por muito tempo. Tá? A gente falou muito sobre isso no Naruhodo, que é sobre se tomar decisões cansa o cérebro. Né? Então basicamente as teorias experimentais deram origem a uma área de conhecimento que a gente tem como teorias da escolha. Tá? Inclusive, ano passado eu fiz apresentei um TED na FEI, falando da diferença entre decidir e escolher. Sim, né? Vamos deixar na descrição. Quem não viu tem que ver. E aí é um sumário, tá? Uma aula pocket. Isso, bem rápido assim, né? Foi até rápido demais, mas tudo bem. Mas a ideia das teorias de escolha, né? São teorias que observam seu comportamento, criam uma equação a partir disso e tenta descrever seu comportamento. E se preocupa menos com os porquês, com as causas finais. Se preocupa mais com as causas, sobretudo as causas eficientes. Tá? Só que você tem também, do mesmo jeito que você tem as teorias descritivas, você tem as explicativas. Eu quero descobrir o porquê. Tem os caras que querem, eu quero descobrir por que você faz isso. Não é só a equação, eu quero o porquê. Tá? Essa área, que é a área mais explicativa, deu origem à psicologia cognitiva. E uma parte da psicanálise. A psicanálise ela é uma teoria explicativa. Ela dá explicações. Às vezes as explicações não são boas, mas ela dá explicações. A teoria cognitiva também, muitas vezes ela não é boa, mas ela dá explicações. Por exemplo, você aprendeu porque quando você estava fazendo a tarefa, aumentou a quantidade de dopamina no seu cérebro. Isso é uma explicação, só que pode ser insuficiente. Tá? Então, você fez o que você fez por causa do seu complexo de Édipo. É uma explicação. Pode não ser boa para alguns casos, pode ser boa para outros. Tá? Esse é o jogo. O analista do comportamento não se preocupa muito com o porquê, se preocupa mais com como. Então, as teorias explicativas que vieram pelo outro lado, elas floresceram um pouco na psicologia, deram origem à psicologia cognitiva, mas também foram para áreas associadas, como a economia. O que é a economia comportamental? É basicamente explicações mal feitas do comportamento. Porque economista não sabe psicologia. E não sabe, na verdade, descrever os comportamentos. Porque ele não sabe nem o que é comportamento, então ele não sabe descrever. Então ele usa funções que ele aprendeu na economia. Certo. Ele pega o arcabouço matemático da economia, principalmente de microeconomia e tal, cria funções que ele chama, por exemplo, as funções de utilidade, e acha que isso descreve o comportamento. Então não, você se comporta assim porque a função de utilidade te descreve. Tá errado, chefe. Tem várias citações aqui da pau essas equações. Por que o Kahneman e o Tversky ganharam o prêmio Nobel? Porque eles melhoraram, eles juntaram uma área descritiva com uma área explicativa e criaram a teoria dos prospectos. Um prospecto não é utilidade. Por isso que na economia cola pouco. Porque para você chegar na equação de prospecto, é uma equação em que os resultados se baseiam em experimento. Você pode explicar para os ouvintes
E também, para mim, o que é o prospecto? Então, vamos lá. Prospecto foi um termo criado nos anos 70, principalmente pelo... Começou com o Kahneman, veio um pouco antes do Simon, que ganhou também o prêmio Nobel. Mas o prospecto, ele é um framing decisório. Tá? É uma teoria da decisão, não da escolha. Decisão e escolha, não sei se você vai falar sobre isso nesse episódio, a gente já tem episódio sobre isso, né? Sim, sim. Mas a gente tá falando do processo. Isso, imagina que você tá se... No TED eu descrevo isso bem. E não no comportamento final... Isso, muito bem. Então, por exemplo, você tá se comportando, você tá fazendo suas coisas e não tá pensando muito sobre isso. Sim. Você tá trabalhando em função da escolha. Minha equação descreve você independente do que você tá pensando. Certo. Vai chegar um momento que você para, você olha pra trás, vê o seu comportamento e fala, por que eu fiz isso? E aí você cria uma regra normativa. Tá. É uma norma. É uma regra que explica, mas com erro. É uma norma, mais ou menos. Tá? Mais ou menos o que a psicanálise faz. Não só, mas a psicologia cognitiva também. Certo. Tá? A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma teoria normativa. Sim. Em certas situações, indivíduos fazem algumas coisas. Certo. É uma teoria meio normativa também. Tá? A economia é inteiramente normativa. Sim. Por exemplo, as regras, né? Utilidade, função de utilidade. O prospecto também é uma teoria normativa. Só que por que ela é melhor que a utilidade? Porque na utilidade você só utiliza atributos ou dos objetos que o indivíduo interage ou dos valores que as pessoas atribuem aos objetos. Por exemplo, você vai numa loja e você tem 2 refrigerantes. Tá. Cada refrigerante tem um valor monetário, mas tem um valor subjetivo para o indivíduo. Ok. Tá? A teoria da utilidade trabalha só com esses 2 aspectos, o valor monetário e o valor subjetivo. O prospecto, ele avança isso um pouco, ele junta com as teorias experimentais. Então, por exemplo, se eu tiver 2 refrigerantes, eu, indivíduo, Altair, eu posso ter a priori uma preferência subjetiva maior por um refrigerante do que o outro. Sim. E você também pode. Sim. Da onde eu tiro essa informação? Existe uma preferência subjetiva média das pessoas? Não, você tem que avaliar o comportamento daquele indivíduo. Sim. Então, eu tenho que olhar o comportamento do Ken um tempo para saber que endogenamente você tem preferência por um refrigerante do que o outro e colocar isso na equação. Tá? Nos anos 70 não dava para fazer isso, medir essa que a gente chama de valor discriminativo em cada indivíduo. Não dava. Mas hoje dá. Por quê? Porque você tem rede social. Certo. Então, antigamente você não tinha nem poder computacional, nem uma amostra gigantesca. Isso, de vários comportamentos dos indivíduos. Dando a informação sobre o seu comportamento. Mas hoje você tem. Sim. Então o Kahneman e o Tversky, por isso que vale o Nobel. Não é o Rápido e Devagar, aquele livro horrível. O que deu o Nobel pro caras foi criar um método e uma equação para descrever os valores subjetivos intrínsecos dos indivíduos, além dos valores subjetivos monetários e dos valores subjetivos dos objetos. Tudo é valor subjetivo. E tem equações que descrevem cada um. Só que aí você põe num economista, ele não manja de matemático suficiente pra coisa, o matemático não quer nem saber de comportamento. Aí quem fica mais ou menos no meio termo? O engenheiro e o computeiro. Certo. O computeiro porque implementa as coisas, e o engenheiro porque sabe um pouco mais de matemática. É porque o Kahneman era psicólogo, né? Ele não, a matemática dele faltava. Mas o Tversky, que é o estatístico, ele sim era bom de conta. Então o Tversky deu uma amarrada e cantou a pedra pro Kahneman, entendeu? Então era uma união. Tem um livro muito bom que chama Projeto Desfazer, tem em português, que conta a relação entre eles. É muito legal esse livro. Tá? Então, você já viu essa celeuma, né? Então você tem as teorias explicativas, as teorias descritivas e tal. Essas teorias computacionais, elas surgem já no começo do século XX. No começo dos anos 2000, século XXI. Tá? Porque agora você tem computação, agora você tem meios melhores, né? Mais informação. E aí eu vou deixar na descrição também um artigo de 2009 que fala de Reinforcement Learning in the Brain. Modelos de reforçamento no cérebro. Tá. Então, a gente já tinha psicologia experimental, Skinner e tudo mais, estudando ratinhos, estudando organismos. Mas será que as leis que regem o comportamento do indivíduo como um todo se aplicam aos neurônios? É a mesma coisa da física. Você tem Newton, então você pode fazer um paralelo. Newton e Skinner. Sim. O comportamento se aplica aos objetos mais macroscópicos. Será que se aplica ao neurônio? É a pergunta decorrente. O microscópico do cérebro. Do cérebro. Né? E vai para a ideia de quântico. Né? Esse artigo é muito bom, de 2009. Ele coloca isso. E aí surgiu vários artigos depois. Tem um artigo da Nature Neuroscience, logo depois, 2016, falando sobre computação cognitiva. Né? Então a computação cognitiva olha o salto. Será que os modelos de aprendizagem que eu vejo no organismo como um todo acontecem no cérebro? Tá em aberto. Estão tentando.
Aí logo depois surgiu, será que esses comportamentos, esses modelos computacionais, esses modelos comportamentais que acontecem no sujeito como um todo, acontece no computador? É outro salto. Sim. E aí, só que computeiro e engenheiro faz uma paridade entre cérebro e computador, que não é verdadeira, igual o nosso Naruhodo, se o cérebro é um computador. E aí surge a ideia da computação cognitiva. A computação cognitiva parte do pressuposto que você pode usar modelos tanto comportamentais quanto neurofisiológicos para explicar o comportamento do computador e vice-versa. Se eu conseguir fazer um modelo que no computador dá certo, deve se aplicar ao cérebro. E aí é uma área florescente, enorme, professor em Harvard, MIT, nessa coisa. Mas você vê que apesar da tentativa experimental ser louvável, você tem saltos teóricos que são feitos sem amarrar. Aí, se eu tô indo do indivíduo pro neurônio, do mesmo jeito que eu fui do objeto pro átomo, tem esse salto quântico, então o modelo quântico deve se aplicar a isso. Então, por exemplo, modelos de aprendizagem. O modelo de aprendizagem mais clássico para o indivíduo, organismo, um deles é chamado modelo de Rescola e Wagner. É um modelo... Rescola e Wagner. É uma equação. Tipo uma equação de Newton. É uma equação básica, que é o modelo de Rescola e Wagner, que é basicamente uma equação de como você aprende com a experiência. Tá? Rescola e Wagner são os dois estudiosos. Isso, aí. Que deram dois psicólogos. Eles viram isso em ratinho, viram que o modelo, que a equação descreve bem. Eu vou até te falar a equação, porque ela não é complicada. Tá? Ó, ela mede o grau discriminativo entre dois objetos que um organismo faz, que é o seu grau de preferência. Tá. Se você prefere mais A do que B, você vai escolher A com mais chance, mais vezes do que B. Sim. Então, com um certo grau. Ok. Né? Se a cada 10 vezes, 8 vezes você escolheu o A e 2 vezes o B, a sua preferência é 4 vezes maior. Sim. Tudo bem? Okay. Então é uma equação que descreve isso, tá? Então, o valor discriminativo de um objeto, ele é igual ao valor discriminativo antigo mais um fator que é do indivíduo, que é a predisposição basal do indivíduo, vezes... Portanto, a gente tá falando de uma coisa que vale pro indivíduo. Vale para o indivíduo. Tá. Isso, é o modelo daquele rato. Tá? Então, o valor discriminativo do objeto, atualmente, ele leva em conta o valor discriminativo que você tinha antes de entrar em contato, mais um valor individual, vezes uma diferença. Essa diferença é chamada de valor incondicionado. Por exemplo, o que é um estímulo incondicionado? São coisas que te condicionam independente da experiência. Por exemplo, fome. Se você tá com fome, você vai pegar o objeto, o alimento, mesmo sem nunca ter sido apresentado a ele, tá? Então você tem estímulos incondicionados, comida, por exemplo, é um estímulo incondicionado. Você come, tá? E você tem, por exemplo, se você tá com fome, come alguma coisa que você nem tem certeza se é comida, né? Isso, você tenta. E porque tem uma questão biológica básica, uma causa material para você ter relação com aquele objeto. Isso é estímulo incondicionado. O estímulo condicionado é que, por exemplo, toda vez que é o clássico do Pavlov, né? Toda vez que eu te dou a comida, eu toco um sino. Sim. O sino é o estímulo condicionado. Então vai chegar uma hora que eu toco o sino, você já saliva. Acha que vai ter comida. Isso, tá? Então, o valor discriminativo condicionado do sino, tá? Ele leva em conta a experiência anterior que você tem, o grau discriminativo do indivíduo, vezes uma diferença entre o valor do estímulo incondicionado menos a experiência anterior que o indivíduo tem. Tá? Essa é a equação. Vou deixar um artigo na descrição que explica ela bonitinho. Mas eu só quero colocar uma restrição nessa equação, que é o seguinte. Esse N, que é esse valor individual. Por exemplo, se eu colocar para você duas luzes, e as luzes são ultravioletas, você não consegue ver, o seu valor discriminativo vai ser 0. Mesmo que de uma forma física a luz A é diferente da luz B, seu aparato perceptual não consegue ver isso. Claro. Tá? Claro. Então tem coisas no ambiente que são discriminativas, mas você não consegue captar. Então o seu valor individual é 0. Se você não captou, não vale para essa equação. Aí vai virar 0 e logo você não aprende. Sim. Tá? Porque você não consegue nem entrar em contato. Tá bom? Esse é o primeiro modelo de aprendizagem. Então a aprendizagem leva em conta o que o indivíduo tem endogenamente, o que ele já foi experienciado, e o grau de motivação intrínseca dele, que é o estímulo incondicionado. Tá? Os modelos atuais, e aí o artigo da Nature descreve bem, colocam outras formas de medir essa incerteza. O que é incerteza? Né? É a relação entre o estímulo incondicionado e a experiência do indivíduo. Por exemplo, eu conheci o Ken agora. Como é que eu consigo saber seu histórico passado? Eu não consigo. Por exemplo, eu quero saber o quanto você gosta de sorvete. Para eu ter certeza, eu tinha que ter uma medida da sua vida inteira de todas as vezes que você tomou sorvete. Essa medida existe?
Não, porque o tempo passou. Né? Então eu sempre vou ter uma medida incerta do seu passado. Aí que entra o quântico. Entendeu? É aí que toda essa conversa, 200 horas para chegar nesse ponto. Certo. O quântico entra nisso. Como que eu pego um indivíduo e consigo ter uma assertiva sobre o histórico passado daquele indivíduo, sendo que o tempo passou? Sim. E então aquela experiência está dentro da cabeça do indivíduo. Então a experiência sobre a sua história está dentro da sua cabeça, mas de forma incerta, porque uma parte da informação foi perdida. Claro. Tá? Como é que eu meço isso? Esse é o ponto, essa é a incerteza. E aí os computeiros, os engenheiros ficam tentando criar equações para tentar descrever essa incerteza intrínseca. Voltando na ideia do Kahneman, né, de descrever esse valor subjetivo. Tudo bem? Ok, entendeu? Ou seja, é para diminuir a margem de erro. Para diminuir, de novo, exatamente do mesmo jeito. Só que, se eu consigo descobrir uma equação que diminui sua margem de erro, quer dizer que você se comporta por causa da equação? Não, óbvio que não. Então, mas é isso que eles tentam fazer. É isso que eles tentam. Se estivesse invertendo a relação. Isso. É uma coisa que o povo de exatas adora fazer. Assim, muito. Por falta de conhecimento de epistemologia, né? Por isso que você nunca vai ter uma equação que descreve a sociologia das coisas. Porque é uma causalidade falsa. A causalidade é unidirecional. Então, e ele está invertendo. Isso. Por isso não é causa. Não é? Ele está falando que, assim, por causa dessa consequência... Exato. Então, eu posso fazer uma equação que descreve o seu comportamento, mas não quer dizer que seu comportamento acontece por causa disso. Claro. Essa é a grande mensagem desse episódio, tá? Certo. Agora vamos ver o artigo tá bem feito, as contas estão certas. Olha que eu usei meu chapéu de estatístico, deu uma canseira, porque tem um monte de conta. Eu fui atrás das contas, tá? Veja agora as fragilidades do artigo, tá? Primeira coisa, então, eles querem comparar esse modelo do Rescoll e Wagner, modelos clássicos de aprendizagem. Só para você ter uma ideia, o modelo do Rescoll e Wagner é dos anos 50. Depois dele, surgiram outros 12 modelos que vão tentando melhorar. Tá? 12 ou 13. O artigo pegou esses 12 modelos de condicionamento clássico de aprendizagem e comparou com o modelo quântico deles. O que é esse modelo quântico deles? Você aprende com a experiência, só que essa incerteza eu vou medir de um jeito diferente. Do clássico. De que jeito eu vou medir? Quando você olha a equação, é igualzinho ao teorema de Bayes. Tem o nosso Naruhodo sobre o teorema de Bayes. Então, basicamente, esse quantum apareceu por marketing. Sabe? É o raio do Kotler invadindo a neurociência. Então, aqueles 4P do demônio. Né? Eles colocaram o quântico, porque imagina, ó, cognição quântica, nome forte. Cognição bayesiana. Bayes já não é tão legal, já não é tão novo, né? Pois é, então não dá pra virar logo da IBM, entendeu? Tipo quântico é bem mais charmoso hoje em dia, né? Então, quando você olha a equação... Dá mais clique. Pois é, quando você olha a equação no duro, você vê que no fundo é um modelo bayesiano, com os ajustes matemáticos um pouquinho mais precisos. Então, eu tenho uma equação bayesiana quântica e as equações clássicas. Certo. E aí eu quero coletar dados reais de experimento para ver qual modelo se ajusta melhor. Beleza, ótimo. Aí que modelo? Né? Eles pegaram 2 grupos de pessoas, eles pegaram 101 pessoas, 58 pessoas controle e 43 fumantes. Agora pergunta, por que fumante? O que o fumo tem a ver com o negócio? Não entendi. Também não tá falando no artigo, eu também não sei, eu tive que ir atrás. E aí eles pegaram os fumantes e os não fumantes e aplicaram um teste neles que chama teste Iowa Gambling Test. Tá? É um teste clássico, feito em 1994. O teste de Iowa, olha a premissa do teste, tá? Que o Damasio fez. Quem quiser saber mais desse teste, leia aquele livro O Erro de Descartes. O livro tá errado, mas pelo menos ele descreve o experimento, tá? O livro não é bom. Leia O Mistério da Consciência, que é mais legal. Mas o Iowa Gambling Test é um teste pensado para simular decisões da vida real. Agora eu vou te mostrar como funciona o teste. Não é? Ambicioso, hein? Tá vendo? Já pensou você falar numa reunião de board de comunicação? Nossa senhora. Então, mas olha como é o teste. É uma tela de computador com 4 cartas. Numa tela de computador, tá? Aí você escolhe uma das cartas, a carta vai automaticamente te dar uma certa quantidade de dinheiro que você ganhou e uma quantidade de dinheiro que você perdeu. Certo. Então você começa com 2.000 dinheiros. E aí cada carta que você clica, as 4 cartas uma do lado da outra, cada uma delas que você clica, ela te dá. Você ganhou 100 dinheiros, você perdeu 200 dinheiros. Tá? E você é exposto a isso 100 vezes, você tem 100 tentativas. Certo. E vai clicando, vai clicando. No final eu te pergunto, as 4 cartas vão formar 4 decks. Né? Eu cliquei naquela carta, ele separou. Cliquei na outra, ele vai formar 4 montes. Você tem que olhar para os montes e dizer qual dos montes te favoreceu mais, foi mais lucrativo ter clicado, e qual monte foi menos lucrativo ter clicado. Tá. Então, o que é isso?
Quando você olha o deck mais lucrativo, isso quer dizer que ao final de todo o comportamento você vai criar uma regra normativa. Certo. Tudo bem? Então quando você tá clicando, você só tá clicando. Você tá aprendendo com a experiência, mas não tá percebendo. Você tá escolhendo. Sim, tá escolhendo, exatamente. Isso. No final, eu digo, o deck 2 é o deck que eu tive mais lucro, que eu ganhei mais dinheiro em relação às perdas. Aí é uma decisão. Sim. Tem uma incerteza associada. Tudo bem? Eu quero descrever uma equação para prever esse comportamento final, verbal. Certo. Tá? Já se sabe que pessoas com abuso de drogas, por exemplo, elas respondem com a mesma qualidade. Tá? Então, a pessoa com, sei lá, com abuso de substâncias, cocaína, e a pessoa controle, elas têm uma taxa de ganho meio parecida. Certo. Só que na hora de enunciar o deck, ela erra mais. Ela não consegue saber qual deck é mais lucrativo. Então, o problema tá na decisão e não na escolha. Tá? Beleza. Então, a ideia é que o fumante sofre do mesmo mal. Tá? Já tem experimento com fumante, mostrando que o fumante tem um problema também no comportamento decisório, mas não na escolha. E aí, vamos ver se as equações descrevem isso. É por isso que ele tinha, então, fumante na amostra. Isso, é por isso. Só que não tá dito no artigo. E aí eu tive que ir atrás. Mas tudo bem. Beleza, né? Fizeram lá. Aí fizeram, só que ao mesmo tempo que as pessoas respondiam, ao invés de pegar o comportamento delas, as pessoas estavam dentro de uma máquina de ressonância magnética. Então, estão avaliando o cérebro delas. Sim. Então, o comportamento, na verdade, foi medido por meio do cérebro e por uma ressonância funcional. Então, eu medi a quantidade de sangue em cada área no momento que as pessoas estavam respondendo, tá bom? O que já se sabe? Os fumantes... Fumante é adicto mesmo, assim, viciado muito. Não tá tentando parar, tá? Quando você pega a pessoa normal, ela tem uma atividade das áreas de processamento, dos valores lá, e tem uma área ligada ao giro central, que é ligada com o julgamento. Então, no momento da pessoa tomar a decisão e não a escolha, tem umas áreas de julgamento associadas. Sim. O fumante, ele tem essas áreas mais fracas. Então, ele tem uma dificuldade maior de olhar para trás e fazer essa medida temporal, tá? Do que aconteceu no passado, tá bom? E aí, eles colocaram as 12 equações clássicas e a equação quântica, qual delas acertava mais. Tá. E aí, quando você olha no número, foi igual. Tudo isso pode dizer que as equações acertaram igual. Só que, sabe o que é pior? Que a única coisa que me deixou puto no artigo não é a conta. Quem quiser, leia o abstract do artigo. Tá. Quando você olha no número, não tem diferença estatística entre o modelo quântico e os outros modelos. Tudo acerta muito parecido. A diferença isso já tá no abstract. Não, lendo o resultado. Tá. Lendo o resultado, os gráficos, as contas. No abstract não tem isso. No abstract tá dito que o modelo quântico acerta mais. Ai, mas isso é mentiroso. E o jornalista vai ler o quê? O abstract, porque ele não vai ler a conta. Então, tomou um tempo pra ler o artigo. Muito, né? E aí você já viu que deu um ruim, a coisa passou pra frente, aí o telefone se filtrou toda essa explicação pra chegar nisso. Que o cara mandou o 4P lá, como é que é a promoção, preço, praça e o outro. Produto. O produto é o artigo. Ele mandou a promoção no abstract, entendeu? Mandou aqui, 30% mais barato, 30% off. Mentira, é a metade do dobro. Né? É o Black Friday do artigo, fiquei doido. Então você viu, né? Que já deu toda essa... Valeu pela explicação, porque é muito legal organizar isso, né? E mostrar que existe uma psicologia que não se estuda, sabe? Sim. Sabe quando que eu aprendi essas coisas? Eu não aprendi na graduação. Esse modelo de Rescoll e Wagner, essas teorias, não veio depois. Tá. Entendeu? Então, isso é psicologia, só que você não aprende na psicologia. Só que como é uma área de interface, né? Sim. Quem tem mais habilidade técnica acaba pegando. E aí falta conhecimento teórico. A maioria não vai nem atrás. Não vai nem atrás. Né? Então, para fechar, né, esse longo episódio, apesar de muito informativo, a mensagem é: essa cognição quântica é um campo do conhecimento, em geral engenheiro e computeiro, tá? Agora você entendeu por que surgiu o nome quântico, porque é do mesmo mecanismo, de Newton pro... Einstein pegou de Newton pro espaço. O Feynman, lá, os caras lá, o Dirac, pegaram do Newton e colocaram no microscópio, tá? O mesmo movimento está tentando se fazer na psicologia, sair do comportamento base, né, comportamental lá do Rescoll e Wagner e ir pro micro, pro cérebro. Sim. E há pessoas tentando ir pro macro, que é outro episódio, que é ver modelos sociológicos. Tem o macro rolando também. Mesma coisa. Entendi. E aí tem os mesmos erros conceituais. Na física, como ela é muito amarrada na matemática, dá para testar essas passagens. Claro. Tá? Já na psicologia já tem um problema. Entendeu? Já tem um problema. Então, a grande mensagem não é porque uma equação descreve seu comportamento que ele ocorre por causa da equação. Certo. Não é um C somente C. Só acontece de um lado. Sim. Tá? Os porquês das coisas em psicologia são muito mais difíceis do que os como. Sim. E é por isso...
A psicologia no Brasil ela é muito ruim porque você tem muito mais porquês do que comos. Tá. Então você tem... Todas as linhas da psicologia tentam defender o seu porquê, em vez de tentar unificar um método que seria o como. Tá. Outras áreas estão fazendo. Os engenheiros estão fazendo, os computeiros, o biólogo está fazendo. Se eles conseguirem, a psicologia vai ser extinta. Ela vai ser desnecessária. Tá? Isso inclui a psicanálise. Vai ser completamente desnecessário. Por quê? Se você conseguir, de fato, unificar uma teoria, como o físico tenta, unificar uma teoria que é uma explicação e também descreve, você vai descrever o processo de aprendizagem dos indivíduos, só vai precisar lidar com a incerteza. Certo. Logo, a psicologia vai perder o sentido. E isso vai ser a nova pedagogia. A pedagogia vai virar esses modelos. E a pergunta que ele fez diretamente sobre se existe cognição quântica, que resposta você daria para ele? Enquanto o campo do conhecimento existe, mas não é um campo da psicologia. Tá? E o quântico vem dessa tentativa de miniaturizar evidências e fenômenos que a gente encontra no nosso mundo macroscópico normal. Tá bom. Tá? Daí que vem o quântico. E lidar com essa ideia da incerteza. E você acha que esse nome quântico mais ajuda ou mais atrapalha? Completamente atrapalha. Tá. Completamente atrapalha. Eu substituiria por um modelo bayesiano. Porque é ou um modelo neural. Né? Porque é uma forma de aprender com a experiência, só que num nível neural. Sim. Não no nível do indivíduo. Tá? Isso abre um campo de conhecimento enorme. Recado para quem é analista do comportamento, vai estudar biologia molecular. Vai estudar optogenética, vai estudar cérebro. Tá? Porque o modelo pavloviano acontece no neurônio. E tem um monte de gente na sua frente que já sabe isso. E eles vão fagocitar a área de vocês. Não a área clínica. Tá? Porque a área clínica, o computeiro não se importa muito. Mas na área da pesquisa... Na área da pesquisa, isso vai ser invadido. Ou seja, você está propondo, né, o bom e velho casamento entre as escolas, né? Isso, acabar com elas, com as escolas. Eles não separem o conhecimento das exatas com o conhecimento das biológicas, por exemplo. Então, se você entrou em psicologia porque agora eu não preciso ver matemática, você não está aprendendo psicologia. Você está aprendendo igrejinhas da psicologia. Você tem que abraçar... Não precisa saber equação diferencial. Sim. Mas você tem que abraçar um pouco mais a matemática como um mecanismo, uma ferramenta que pode explicar vários comportamentos de grupo. Não explica você no divã. Você no divã é outra coisa, não é uma relação científica, é uma relação estética. Sim. A gente pode falar em outro episódio. Falaremos. Tá? Mas do ponto de vista geral de aprendizagem, de sociedade, você não tem como fugir de modelo matemático. Então tá, espero que o Tádrio... Tenha aproveitado esse episódio longo. Tenha tirado proveito, né? A resposta longa para essa pergunta curta dele. Sim. Né? E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.